Prontinho, pode iniciar. Apresentou a tela inteira? Sim, tela inteira, pode iniciar. Boa noite, meu nome é Cristiane, vim fazer o terceiro encontro de controle e organização do centro cirúrgico. Esse é o nosso encontro número 3. Vamos finalizar a apostila hoje. Vamos começar pelo procedimento de enfermagem no centro cirúrgico. Foi onde a gente parou na última aula. Os procedimentos de enfermagem são basicamente preparar os quartos, preparar o quarto para receber o paciente, providenciar os equipamentos necessários, se for uma cirurgia ortopédica, pode ser que você precise do auxílio de um aparelho de raio-x, aí o centro cirúrgico tem o próprio dele, nós temos que deixar ele próximo ao local de uso, os equipamentos de aspiração, aí nós temos que estar sempre de olho no que vai ser preciso para aquele paciente e estar deixando em fácil acesso. Ajustar e acomodar, ajudar a acomodar o paciente na maca. A maca ela é um tanto estreita, né? Quem já viu sabe que ela é um tanto estreita, e o paciente às vezes fica um pouco de medo na hora que você posiciona ele. Ele ainda está acordado, na maioria das vezes, nesse momento, então ele realmente precisa de um auxílio ali para se acomodar. Instruir e também no pós-operatório, no pré-operatório, sempre manter as grades elevadas para evitar quedas. Isso faz parte da segurança do paciente. E instruir a família quanto à segurança do paciente, porque às vezes a família fica incomodada porque está com as grades da cama levantada, não entende o porquê daquilo. Tem paciente que tem que, muitas vezes, está sendo... Alguns a gente precisa estar contendo os braços, e a família vê aquilo e não é legal, eles não se sentem à vontade com aquilo, e cabe a gente explicar para a família por que aquilo está acontecendo, até para a própria segurança do paciente. Às vezes ele é um paciente que tem um acesso e ele está agitado e ele tira esse acesso, ele faz uso de uma sonda e ele fica tentando retirar a sonda, e para ficar evitando estar fazendo esses acessos de novo, furando o paciente de novo, repassando a sonda, que querendo ou não, é desconfortável, a gente tem que estar contendo esse paciente. E cabe a gente instruir a família de por que isso está acontecendo, porque muitas vezes pode ser chocante para quem está de acompanhante, né? As atividades do CME. No CME, a gente recebe os materiais que é utilizado no hospital. A função de lá é receber, desinfetar e separar esses artigos, lavar os artigos, receber as roupas que vão da lavanderia, preparar esses artigos e roupas em pacotes, esterilizar roupas por métodos físicos ou químicos, realizar o controle microbiológico e das validades dos produtos esterilizados, armazenar e distribuir os artigos e as roupas esterilizadas, cada um do lugar que deve ir, e zelar pela proteção e pela segurança dos operadores. Tanto os que vão utilizar esse material que é esterilizado, quanto os pacientes onde vão ser utilizados esse material, e também pelo próprio pessoal que trabalha dentro do CME. Agora, um pouco da estrutura do CME. Assim como a grande maioria dos espaços, dos setores hospitalares, tem regras até na questão da construção do ambiente. Os pisos e as paredes têm que ser de cor clara, fácil de limpar, tem que ser, assim, nunca você vai ver um piso de madeira numa sala de CMI.
Ele tem que ser um piso que possa ser jogado água, sabão, seque rápido, ele tem que ser prático. E ele tem que ser claro para poder ver isso mesmo. O piso e as paredes escuras, além de dar uma impressão mais cansativa para o local, ele não aparenta sujeira. Então, a gente precisa estar sempre com esses locais bem limpos. E uma das maneiras de mostrar essa limpeza é com pisos claros. De preferência vinílico, para facilitar essa limpeza, os vinílicos podem serem lavados e eles são leves, então, dependendo do andar que fica essa sala, ele não vai atrapalhar na estrutura geral do local. Tem que ser resistente a calor, umidade, corrosão. Tem que ter forro acústico para evitar ruídos. O CME é um local de vários equipamentos, então ele tem um ruído alto ali. As janelas têm que ser amplas, que permitam a entrada de luz natural. E elas têm duas opções. Ou elas vão ser bem altas e fechadas, quando a ventilação é feita por ar-condicionado, ou elas vão ser bem altas e abertas para trazer uma ventilação natural. Porém, elas têm que ser protegidas com telas para evitar entrada de mosquito, poeira. Tá certo que, no caso das telas de nylon, se ela não for muito fechadinha, a malha dessa tela, a poeira consegue entrar. Mas micro-organismos, bichinhos, essas coisas não conseguem. A iluminação artificial e natural, né, no caso, a natural seria pela entrada das janelas, a artificial, a iluminação por via elétrica. E ambas devem facilitar o dos funcionários. O funcionamento dessas janelas tem que ser de acordo com o uso do local. Então, assim, como o CME é um local que ele precisa de claridade e ele precisa ser isolado por questões de contaminação, ela está ali para facilitar. Não é uma coisa que o funcionário vai chegar, abrir todo dia, fechar. Não, não é. É uma coisa mais fixa. Ela tem que ser protegida de chuva, ela tem que ser protegida de sol direto, ela tem que ser bem localizada. Ainda dentro da estrutura do CME, ele geralmente trabalha entre 18 a 25 graus no local. Ele tem um depósito de material de limpeza, o DML, próprio, pode ser compartilhado com outros setores, mas geralmente é isolado. Tem uma sala administrativa, onde são feitos relatórios, tem um local próprio para lanche e descanso. Nem sempre segue a regra, mas há exceções, né, como sempre, porém, pelas regras, na estrutura do CME, tem que ter um local para fazer os lanches de forma segura, para não ter contaminação, e um local de descanso para os trabalhadores do setor. Pia para lavagem de mãos, lembrando que o local tem que ser extremamente limpo, então a antisepsia das mãos é sempre feita durante vários momentos, então nós temos que ter uma pia ali de fácil acesso. Os materiais permanentes e insumos. Tem as lavadoras termodesinfectadoras, máquinas de selagem de embalagens, as embalagens, cestos suspensos para armazenamento de materiais a serem esterilizados ou estéreis, carrinho de transporte interno da central de esterilização e externo para diversos setores, lupas e equipamentos específicos, como as autoclaves. Tem autoclave de vácuo pulsátil, gravitacional, alto vácuo, óxido de etileno e peróxido de hidrogênio. Os artigos no CME, assim como no hospital em geral,
eles são classificados em 3 tipos: críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos têm um alto risco de infecção, eles podem levar essa infecção para os pacientes. Então, assim, são artigos que entram diretamente com tecidos, como agulhas, instrumentos cirúrgicos, catéteres. Está escrito catéter errado. Os semicríticos, eles entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas. São sondas nasointerais, nasogástrica, equipamento respiratório, endoscópio. Todos esses aqui, eles são de contato direto com a mucosa. Eles não são considerados equipamentos críticos, eles são semicríticos. E os equipamentos não críticos, que eles entram em contato com a pele e que só precisam de uma desinfecção, como o estetoscópio, maca, os focos, termômetros. Aqui nós temos um quadro que eu peguei na apostila, que é uma relação dos equipamentos com a necessidade de EPI para cada procedimento. Por exemplo, o uso da autoclave, você não precisa usar nenhum equipamento de EPI, nenhum equipamento de proteção pessoal. A estufa, ela é preciso usar luva de amianto de cano longo. Água quente também é preciso usar luva de amianto para proteção. O álcool etílico, luva de látex. Formaldeído, luva de borracha, óculos, máscara com filtro, avental impermeável. Glutaraldeído a 2%, você vai usar luva de borracha, óculos, máscara com filtro, avental impermeável. Vocês podem ver que o material que é utilizado, luva de borracha, óculos, máscara de filtro e avental, são produtos químicos altamente, não digo corrosivos, mas o hipoclorito de sódio, que é o nosso cloro, geralmente é muito utilizado em hospital, pede para usar só luva de borracha aqui. Mas é sempre bom estar usando uma máscara, porque ele queima as vias aéreas, então dá uma sensação muito ruim. Ácido peracético, que é como se fosse o ácido peracético, é como se fosse um vinagre, ele é corrosivo também. Luvas de borracha, óculos, máscara com filtro e avental impermeável. O óxido de etileno pede só conforme a legislação vigente, e o quaternário de amônio, que só pede para usar luva de borracha. Lembrando que esse tipo de material é sempre bom a gente saber qual que é o tipo de EPI utilizado, mas nos hospitais tem os procedimentos operacionais que falam de cada tipo de material e geralmente tem as FISPICs para você fazer o controle desse material, e nas FISPICs é especificado qual EPI vai ser utilizado. A desinfecção de artigos hospitalares. Elas acontecem em 3 níveis. Tem o baixo nível, o nível intermediário e o alto nível. O baixo nível, ele é capaz de eliminar todas as bactérias na forma vegetativa. Ele não tem ação contra os esporos, vírus, não lipídicos, nem contra o bacilo da tuberculose. Ele tem ação relativa contra os fungos. Geralmente, esse aí, o baixo nível, é uma água com sabão. Pode ser uma lavagem boa? Pode, porém ele não tem esse poder de matar certos micro-organismos. A desinfecção intermediária, ela já é virucida, bactericida para as formas vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose, porém não destrói os esporos.
E o alto nível, ele já destrói todas as bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus, a parte dos esporos. Ele não destrói todos, mas ele destrói grande parte. O enxágue deverá sempre ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação asséptica. Ou seja, é um processo mais minucioso. Aqui nós temos um comparativo entre materiais descartáveis versus materiais de uso único. Os materiais descartáveis, eles são artigos médico-hospitalares que eles são fabricados com o objetivo de descarte após o primeiro uso. Porém, se eles estiverem em bom estado, alguns são passíveis de reutilização, desde que atende às condições específicas de reprocessamento, se é tecnicamente viável fazer esse reprocessamento e se é seguro para uso subsequente e sem alterações na característica original dele. E o material de uso único é o produto que, após o uso, ele perde as características originais. Em função de outros riscos reais ou potenciais à saúde do usuário, eles não podem ser reutilizados. Uso único seria, por exemplo, luvas de procedimento, luva estéreo, são materiais de uso único. Agulhas, você não pode reaproveitar uma agulha. Ele causa risco tanto para quem tá manuseando ali para fazer uma reutilização, quanto para o paciente. Agora, os descartáveis, que são reutilizáveis, eles vêm de fábrica com a nota de que são descartáveis, porém, na descrição do material fala que ele pode ser reutilizado se fizer uma limpeza de maneira certa. São pinças, tesouras, material de procedimento, bacias, esses são considerados materiais que podem ser reutilizados. Alguns tipos de máscara podem ser reutilizados pela mesma pessoa, outros são de uso único, usou, joga fora. E aí nós temos a diferença entre o reprocessamento e a reesterilização. O reprocessamento são artigos médicos para permitir a sua reutilização. Tem a limpeza, o preparo, eles são embalados, rotulados, é feita a desinfecção, a esterilização e um controle de qualidade para saber se foi feito o procedimento de forma exata, de forma certa. E a reesterilização são artigos que já são esterilizados, mas não utilizados, em razão de vencimento, ou seja, você mandou para o CME um material. Todo material que sai do CME, ele tem uma data de validade daquele processo de esterilização. Caso você não use aquele produto, aquele material, nesse meio tempo, e ele, na etiqueta dele, vai estar escrito que ele está vencido, você tem que mandar ele para o CME novamente e eles vão reesterilizar ele. Ele já está esterilizado, porém, como a data de validade já passou, o vencimento dessa esterilização já passou, nós não podemos utilizar. Então, é feita uma outra esterilização. Por questões de segurança. Os riscos. Infecção, pirogênio, toxicidade residual, tanto no reprocessamento quanto na reesterilização, a falta deles, alterações físicas, químicas, biológicas da matéria-prima utilizada para confeccionar o material, perda de características originais em decorrência de fadiga dos usos prévios e por reprocessamento, e perda da funcionalidade. Por exemplo, você fazer o uso de uma lâmina, e essa lâmina vai para a esterilização várias vezes, ela pode estar perdendo o fio, ela perde o corte, por conta das altas temperaturas. Então, assim, sempre que um material ele vai para o CME, ele é muito observado nessa questão,
para saber se ele não perdeu a integridade e não atrapalhou a função do produto, né? O preparo e empacotamento dos artigos. A definição. Preparar os artigos de acordo com a classificação, se é crítico, semicrítico ou não crítico. O embalo com invólucro compatível com o processo e com o próprio artigo. O objetivo é oferecer aos usuários um artigo com boas condições, proteção adequada, favorecendo a transferência aséptica. Recomendações: sempre lavar as mãos, inspecionar o artigo, avaliar a necessidade de embalagem, ajuste antes de esterilização, fazer a identificação, verificar possíveis falhas nas selagens, porque a selagem tem que ser bem feita, senão o material pode não ser esterilizado da maneira correta, e se for esterilizado, ele sofre mais chance de contaminação se ele estiver aberto. As selagens ela tem que atender as especificações das normas estabelecidas. O empacotamento dos artigos. O sistema de embalagem ele tem que ser compatível com o processo de esterilização. Então, assim, a seleção de embalagem é necessário selecionar o sistema de embalagem de acordo com as características. Tamanho, registro do Ministério da Saúde, se ele é apropriado para aquele artigo, se não promover a integridade adequada da selagem, sobre a barreira microbiana, resistir a rasgos e furos, ele não pode ser um material muito delicado, ele tem que permitir a penetração e a remoção do agente esterilizante, uma barreira adequada a líquidos, geralmente eles são plastificados, manter a esterilidade até a utilização do artigo, ou seja, mesmo depois que ele sair do CME, estiver num armário para ser utilizado, ele tem que manter essa esterilização. Não conter ingredientes tóxicos, como alvejante, corante. Geralmente, esses materiais que são reutilizados, eles são metálicos. Evitar a liberação de fibras e partículas, ter relação custo-benefício no mercado, porque não adianta você ficar economizando ali uma coisa que não vai te trazer vantagem nenhuma. Possuir data de validade do produto. Como eu disse, a esterilização ela tem uma validade que vai na embalagem, vai numa etiqueta. Permitir adequada remoção do ar e ser livre de furos ou microfuros. Por isso que geralmente ela é plástica, para ela fazer toda essa vedação. Agora, os métodos de esterilização. Os métodos físicos, eles utilizam calor de diferentes formas, alguns tipos de radiação para esterilizar os artigos. Nas centrais de esterilização hospitalares, o método mais utilizado é a autoclave, o vapor saturado sob pressão. Outro método muito conhecido, porém quase em desuso pela dificuldade operacional e pelo avanço da tecnologia, é o calor seco, que é as estufas. Antigamente era muito utilizado, mas a autoclave ela se mostrou mais eficiente e acaba que o custo dela, o custo-benefício dela acabou sendo melhor. O vapor saturado sob pressão, ele destrói os micro-organismos por coagulação das proteínas. Então, o nome vapor saturado é por isso, porque sua temperatura equivale ao ponto de ebulição da água e produz pela combinação de energia que aquece a água com níveis de pressão maiores do que a pressão atmosférica. Basicamente, em termos leigos, é uma panela de pressão. Funciona como se fosse uma panela de pressão gigante. Aqui eu tenho alguns videozinhos para passar.
Você confere para mim se o áudio vai passar, porque se o áudio não der certo, eu te mando os links, tá bom? Tá bom. Pode me mandar o link, não tá saindo áudio. Tá dando para ouvir? Não. Pode me encaminhar o link. Posso encaminhar um link? Então tá, eu vou ter que baixar a tela aqui. Vou te mandar via WhatsApp. E são 3 videozinhos. Um é um pouquinho maior. Tá bom, sem problemas. Aguarde o seu ok para me dar início, tá? Ok. Eu vou te mandar os 3. Esse último, ele é muito legal, mas ele é o maiorzinho dos 3. Mas vai dar certo. Não tem problema não, tá? Tá bom. Pode passar os vídeos, por favor. Aí você só me confirma, por gentileza, se vai passar o áudio, tá? Ok. Ao se tratar de esterilização, o que é O áudio importante tá a gente bom. saber? Tá saindo? Sim, tá saindo o áudio. Eu coloco aqui no quadro de vocês a classificação de acordo com os métodos utilizados para fazer a morte desses esporos. Eu tenho aqui o físico, o químico e o físico-químico. O físico é quando utiliza só meios naturais para fazer morte microbiana. O químico utiliza produto químico para fazer morte microbiana. O físico-químico usa uma associação de físico, que é o evento natural, e o produto químico. Olha só, vapor saturado sob pressão, são autoclaves. Elas esterilizam utilizando calor. O calor excessivo, o vapor, com a temperatura aí de cerca de 134 graus, é que faz a morte desses esporos. O calor seco, utiliza aí a temperatura de 160 graus, é estufa. Quem faz a morte desses micro-organismos é o evento natural calor. Por isso eu classifico como físico, assim como radiação também entra como evento natural. Aqui a gente vai ter a associação do cobalto 60. Então aqui eu tenho autoclaves, eu tenho aqui estufa e tenho aqui cobalto 60, que é o mais comum quando se fala de esterilização por radiação ionizante. Produtos químicos que fazem morte de esporos: glutaraldeído, ácido acético ortoftaldeído. Como eu já disse, é interessante você ir para a prova sabendo tempo de imersão para a morte desses esporos. Da mesma forma que é importante você ir para a prova sabendo temperatura e tempo para a morte de esporos numa autoclave, numa estufa. Aqui a gente vai levar em consideração que a radiação faz a morte microbiana sem utilizar calor. Então é importante você conhecer um pouquinho de cada um desses dentro da classificação. O físico-químico uniu o processo que usa eventos naturais com o produto químico. Plasma peróxido de hidrogênio associado a uma temperatura de cerca de 55 graus. Eu faço esterilização utilizando a tal de água oxigenada, que no nosso caso aqui é uma nuvem de plasma que faz a morte dos micro-organismos, utilizando uma temperatura alta. Por isso que é físico-químico. Óxido de etileno é um gás hiper mega tóxico que, associado a uma temperatura de cerca de 45 graus, faz morte microbiana. Vapor abaixo da temperatura de formaldeído. O vapor
faz com que este método seja físico e o formaldeído faz com que ele seja químico. Então, eu falo que ele é um processo físico-químico. Utiliza para fazer morte microbiana com temperatura aí de 60 graus mais ou menos. E eu posso falar que é um método de esterilização pouco usual. Mas eu não vou jamais fazer prova sem conhecer um pouquinho sequer de cada um desses, tá bom? É bom para direcionar vocês, mas eu estou só dando a dica para direcionamento para o estudo, ok? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a autoclave. Afinal, para que serve a autoclave? A autoclavagem é um tratamento térmico bastante utilizado no ambiente hospitalar, que consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada através do contato com o vapor de água durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes patogênicos. Basicamente, o que compõe o autoclave é o gabinete, a cuba, a porta, o controlador digital ou analógico, resistência e a solenoide. Para garantir a eficácia no processo de esterilização, são utilizados testes de proficiência, sendo eles para monitoramento físico, químico e biológico. Para o teste químico, são utilizados indicadores de parâmetro, sendo eles o indicador químico e o teste Boydick. Estes testes avaliam o ciclo de esterilização pela mudança de cor, na presença da temperatura, tempo e vapor saturado. Já o teste biológico é realizado com esporos bacterianos. Esse teste é colocado onde o agente esterilizante chega com maior dificuldade, como próximo à porta ou no meio da câmara. Esses testes devem ser feitos diariamente antes de iniciar os processos diários na autoclave, sendo ele o primeiro ciclo. E por hoje é só, pessoal. Caso queiram mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais. Olá! CME, Central de Materiais Esterilizados, ou esterilização, como muitos dizem, ok? Fala, senhoras e senhores, chegamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos falar sobre CME, isso mesmo, tá? Para mim, o CME é um setor que é o coração do hospital. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes sobre CME, beleza? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de deixar o seu like, de deixar a sua opinião aqui nos comentários e de se inscrever no nosso canal, porque a gente está postando muitos vídeos bacanas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa sua jornada de construção de conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto hoje para o nosso vídeo, ok? Primeiro ponto, o que é CME? Central de Materiais Esterilizados, ou esterilização, como muitos dizem, ok? Então, o que é isso? Isso é um setor dentro de um hospital que, ao meu ver, é o coração, tá? É o coração do hospital. Por quê? Sem esse setor estar funcionando, o hospital não funciona. Eu tinha um aluno que ele trabalhava no CME, e ele falava assim, pô, cara, eu trabalho lá, eu fico, pô, empacotando caixa, ou seja, ele não tinha clareza da importância do CME. O que é um CME? A importância disso para o hospital inteiro. Não é só para cirurgia, é para o hospital inteiro. Todos os materiais que precisam passar pelo processo de esterilização, desinfecção, tá aqui, é no CME, ok? Então, o CME, ele é um setor que é o coração do hospital, que tem a responsabilidade
né, do processamento dos artigos cirúrgicos ou não, né, uma comadre para fazer desinfecção, as máscaras de nebulização, isso tudo passa pelo CME, pela questão ali toda de desinfecção, de todo o processo ali, não somente processo de esterilização, mas o nosso foco é o processo de esterilização, que é um dos pilares muito importantes dentro do universo cirúrgico, seja ele em qualquer ramo odontológico ou ramo a título hospitalar. Dentro do meu consultório eu tenho um local que é o CME, onde a gente faz todo o processo dos artigos que são utilizados nos pacientes, né? Desde um espelho até os materiais cirúrgicos um pouco mais complexos, ok? Então, a primeira coisa, a gente já sabe que o CME é um setor, beleza? Quem trabalha no CME? Quem são as pessoas que vão estar trabalhando ali no CME e proporcionando isso? Técnicos de enfermagem e enfermeiros, que são os responsáveis pelo funcionamento hospitalar. Se é que você me entende da importância disso. O funcionamento do hospital depende disso. O centro cirúrgico depende do CME funcionando bem, tá? Mas são esses profissionais que trabalham lá e desempenham um papel muito, muito, muito importante e são poucos reconhecidos. Vocês têm o meu respeito e o meu carinho se você está me assistindo que trabalha num CME, porque sem você, nada disso, nada de um hospital vai funcionar. Se você é enfermeiro, sem a sua gestão dentro do CME, nada vai funcionar. Então vocês têm o meu respeito, têm a minha admiração e têm o meu carinho. Beleza? Então a gente já sabe que é um setor e quem trabalha ali são técnicos de enfermagem e enfermeiro. Enfermeiro cuidando daquela parte logística, administrativa ali, e os técnicos de enfermagem no processamento dos artigos, no que tem que ser feito. Eu pensei em fazer um vídeo um pouco maior, talvez dividir em duas partes, mas talvez iria ficar muito cansativo. Então eu vou fazer um vídeo bem direto, que é o que eu quero que vocês saibam como que funciona. Eu quero falar sobre o fluxo. Como que acontece o fluxo dentro de um CME, o fluxo de artigos, ok? Vamos partir do ponto em que o material já saiu da sala de operação e já está sendo encaminhado para o CME, ok? Então eu vou basicamente representar aqui como se fosse uma planta, só para vocês entenderem a importância disso, tá? Então vai funcionar de que maneira? Imagina que aqui, ó, é o CME, certo? Não repara não que o desenho, pô, não mando muito bem, não manjo dos desenhos. Eu tenho em mente, gente, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, de um CME que eu trabalhei. Então eu fiquei com essa estrutura sempre na cabeça, né? Eu achava muito interessante. Importante que o CME ele tem que ter divisórias, ele tem que ser bem dividido, tá? Ele tem que ser bem dividido. Aqui normalmente era a porta de entrada do CME, aqui também tinha uma portinha, certo? E aqui eu vou desenhar assim de uma maneira bem grosseirona, tá? Seria o nosso autoclave. Aqui sempre, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Beleza, pode ficar tranquilo, vocês vão entender, tá? No final vocês vão entender. Os meus alunos dizem que meus desenhos são os melhores, porque eu acho que eu vou até fazer arquitetura. Mas vem comigo aqui. Basicamente, isso daqui é uma estrutura do CME, ok? Vamos supor que aqui já saiu do centro cirúrgico. Então, o material ele está vindo da nossa sala de operação, tá? Sala de operação. Então, o material ele vem e ele vai entrar aqui, certo? O que é aqui dentro? Esse subsetor dentro do setor do CME. Acho que posso dizer dessa maneira. Aqui é o setor de expurgo. O que é isso? Onde é lavado todo o material. Então aqui tem um técnico de enfermagem, tá? Tem um técnico de enfermagem que trabalha lavando os instrumentos. Tem equipamentos específicos, produtos específicos. Então ele vai lavar todos os instrumentos que estão saindo da sala de operação. Então saiu da sala de operação, entrou no expurgo. Entrou no expurgo, ele lava, coloca dentro às vezes de molho no detergente enzimático. Depois ele tem que esfregar tudo ali,
todas as serrilhas das pinças, a articulação, desobstruir às vezes alguma ponta. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, cara, você está dentro da sala, você está usando a cânula de aspiração, desobstrui aquela cânula. Entendeu? Não precisa deixar chegar aqui para poder prejudicar a vida do colega. Vai tentando já limpar alguma coisa ali do seu material. Cara, ajuda, contribui, tá? Isso daqui é o funcionamento. Isso daqui, ó, lembrando, é o coração do hospital. Beleza? É o coração do hospital. Então ele sai daqui, entrou no expurgo, onde ele vai passar por todo esse processo de lavagem, inspeção visual, ele vai ver se está tudo legal, vai ver todas as serrilhas, está tudo bacana, está tudo legal? Beleza. Aí ele vai passar, através de uma janelinha, que foi essa aberturazinha que eu fiz aqui, para um outro setor, tá? Esse setor também tem um técnico de enfermagem, tá? Que vai ser o responsável pela organização da caixa, secagem e montagem das caixas. Então ele vai secar todo o material que veio daqui, aqui o material vai ficar um tempo escorrendo, tirando aquele excesso da água, depois ele vai passar para cá, vai fazer a secagem do material, seca todo o material e organiza todas as caixas. Ele vai pegar a caixa de cesárea, vai organizar, vai pegar a bandeja, vai colocar a sequência de pinças que você precisa. Reparem que quando você chega dentro da tua sala, você instrumentador, você que já teve essa experiência, você vai ver que a bandeja vem toda montadinha. Já vem na sequência que é só você pegar e encaixar dentro dos seus quadrantes na arrumação de mesa. Coisa linda. Já vem tudo organizado, mas é graças a um trabalho de um técnico de enfermagem que está aqui. Aí eu tive uma seguinte pergunta. Professor, mas se saem muitas coisas da sala, muitos instrumentos da sala de operação, como é que eles conseguem saber qual instrumento é de cada caixa? Qual instrumento é da cesárea, qual instrumento é da ortopedia, enfim, qual? Então, esse técnico de enfermagem, normalmente ele tem uma tabela da quantidade de pinças de cada caixa e as pinças, os instrumentos cirúrgicos, eles vão vir com uma etiqueta. Vem tipo um adesivozinho, tipo um durex colorido. Reparem isso, tem um vídeo nosso aqui no canal que eu falo sobre a caixa de cesárea e eu mostro, se eu não me engano é laranja. Tem uma etiquetinha que eu falo que aquilo dali é importante para a identificação das caixas, para que eles possam identificar. Exemplo, caixa de cesárea, todas fitas laranja. Caixa de ortopedia, branca. Caixa de cirurgia geral, verde. Aí, Vinícius, mas eles só têm um tipo de caixa? Não, aí da ortopedia eles podem fazer combinação de cor. Pode ser verde e vermelho. Enfim, e por aí vai. Ok? Depois que ele faz toda essa organização dos instrumentos, vai passar para um outro setor, que é esse setorzinho aqui. Normalmente, gente, aqui tinha uma bancada bem grandona aqui. Uma bancada bem grande, tá? Que também aqui tem um técnico, tá? De enfermagem. Lembrando que tudo isso passa pela supervisão da enfermeira. Ok? Todo esse processo que está acontecendo aqui passa pela supervisão da enfermeira. Beleza? Então, o que acontece nesse outro setor aqui? Aqui é onde eles vão embalar as caixas. Ah, Vinícius, somente embalar? Não. Aqui também tem um grau de importância muito grande. Aqui eles vão embalar a caixa, mas para embalar a caixa eles precisam colocar os indicadores de passagem, os integradores de imagem, que alguns lugares chamam, tá? Isso depende, talvez a tua região eles abordem de outra forma esse fluxo aqui, mas o importante é que tem essa estrutura. Não pode ser tudo junto no mesmo lugar. Com o tempo eu vou mostrar para vocês o meu CME, como funciona as barreiras. É necessário essas barreiras, tá? Então aqui, o técnico de enfermagem que trabalha aqui, ele vai embalar essas caixas, ok? Seja no papel, no pano de algodão, no papel crepado, no grau cirúrgico, enfim. Só que aqui ele vai colocar os integradores dentro da caixa, os indicadores de passagem, beleza? Vai fitar a caixa com as fitas zebradas, ok? Que são os indicadores químicos. Vai fitar essa caixa, vai identificar essa caixa de cesárea, data tal,
e vai botar a data de validade. Lembrando que a validade, isso varia um pouco de cada instituição, dependendo do tipo de embalagem que se é utilizado, ok? Então, esse profissional ele vai fazer isso, vai fechar a caixa na técnica, ok? Importante lembrar disso. A embalagem da caixa, ela tem toda uma lógica, toda uma técnica que tem que ser feita. Não é simplesmente enrolar a caixa num pano. Vocês que já trabalham sabem muito bem que você tem que pegar com carinho nas pontas, afastar tudo certinho. Então aqui eles embalam na técnica. Tanto caixa quanto os capotes que você usa. Os capotes, no caso, os panos, eles vêm da lavanderia, ok? Aqui somente instrumentos. Mas os capotes, eles são dobrados, os campos são dobrados aqui, ok? Eles só vêm da lavanderia. Mas todo esse processo da montagem do kit de lapa, que muitos chamam, outros chamam de kit cirúrgico, outros chamam de kits de campo para cirurgia, enfim, cada um fala de um jeito em um determinado lugar, ok? Então, depois que ele faz isso, aqui, embalou todas as caixas, vai vir para o autoclave, certo? Aqui é o nosso autoclave. Não parece um autoclave, tá? Mas é um autoclave, ok? Aqui normalmente aqui é fechado, tá? Não é aberto. Aqui também é fechado e só tem uma passagenzinha aqui, tá? Então aqui ele vem para o autoclave. Então veio para cá, para cá, para cá. E daqui ele vai para o autoclave. Dentro do autoclave, existe uma maneira que você tem que organizar as caixas ali dentro. Elas não podem ficar muito justas, muito coladas umas às outras. Então tem toda uma técnica, você tem que separar, tem algumas grades que às vezes eles colocam para poder separar tudo certinho. E aqui normalmente a temperatura de 134 graus a 60, 63 minutos ali o ciclo de esterilização, porém às vezes demora mais. Porque coloca todo o material ali e ele vai fazer o processo ali de aquecimento, depois ele entra pelo processo de esterilização, depois vem a descompressão e depois você abre um pouquinho a porta. Você não pode abrir muito, senão dá um choque no material, ele umedece, molha todo, demora mais para secar o material. Então esse processo de esterilização demora, tá? Não é um processo rápido. A gente vai falar em outros vídeos sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam essa lógica aqui do CME. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tenta gravar outro vídeo ou responde vocês aí, tá? Então aqui, depois que organizou essas caixas, gente, importante, lembrando que todo esse conteúdo tem nos nossos materiais, nos nossos livros, tá? De conceitos cirúrgicos, instrumentos de especialidade e agora o mais novo lançamento que é os livros de noções de videocirurgias e instrumentos, tá? Então todo esse conteúdo que eu tô falando para vocês tem lá, de uma maneira assim fácil como eu tô explicando para vocês aqui. Espero que vocês estejam achando fácil, tá? Então aqui entrou a carga, aí eles fecham a porta. Eu fiz essas duas aberturas por quê? Porque o autoclave, ele tem uma porta de entrada e depois tem uma porta de saída. Então depois que o ciclo termina, aqui também vai ter um técnico de enfermagem, tá? Que vai ser o responsável, que aqui vai ter várias estantes ou prateleiras, tá? Vai ter várias aqui, muitas prateleiras, que depois que o material já secou, já tá frio e tudo mais, eles tiram através de um carrinho que se tem, né? Que eles empurram assim um carrinho, eles tiram e organizam todos os materiais, tá? Nessas prateleirazinhas aqui. Eles vão organizar tudo ali. Normalmente, essas estantes ou prateleiras, eles botam lá por clínicas, tipo ortopedia, cirurgia geral, ginecologia. Eles colocam assim, às vezes, arrumando. Aqui, caixas básicas de ortopedia, de membros, enfim. Eles vão organizando dessa forma, tá? E por que tem essa janelinha aqui? Em alguns hospitais tem essa janela. Outros vão ter uma coisa que a gente chama de monta-carga, que é como se fosse um elevador. Quando o CME fica no segundo andar e o centro cirúrgico no terceiro, a gente liga, se identifica e solicita os materiais.
O telefone vai estar aqui, o técnico de enfermagem separa, coloca os materiais no monta-carga e manda para o centro cirúrgico. Então, chegando lá no centro cirúrgico, você vai pegar e vai seguir a tua vida lá em cima. Em alguns hospitais, às vezes, essa parte do CME já dava dentro quase do centro cirúrgico. Então, era só você chegar numa janela e pedir. Lembrando que tem alguns centros cirúrgicos que vão ter um arsenal dentro do centro cirúrgico, tipo um estoque, que é mais rápido do que às vezes você ficar solicitando, esperar o material chegar, o cirurgião precisa com mais prioridade, com pressa ali em determinados procedimentos. Mas, de uma maneira geral, funciona assim. Qual é a ideia do CME? Que vocês acredito que já perceberam. Ele vem da sala de cirurgia, ele passa pelo expurgo, passa por essa sala de secagem, organização, montagem das caixas, passa por esse setor, subsetor, né? Onde ele vai ser embalado, vai ser identificado e tudo mais. Passa pelo processo de autoclavagem aqui, né? Dentro do processo de esterilização e sai num arsenalzinho onde vai ficar guardado todos os instrumentos, todos os equipamentos, tá? E ele sai aqui. Qual é a lógica? Que por onde entra o material contaminado, não pode sair o material estéril. Então, isso aqui tem que ter, seja consultório dentário, hospital ou qualquer outro manicure que tenha um autoclave, tem que ter esse processo. Consultórios dentários não são todos que vão ter um CME, um local específico para isso, mas vai ter que ter uma bancada maior, com uma pia mais profunda, tem toda a questão aí da vigilância sanitária. Lembrando que a supervisão da enfermeira é de extrema importância, porque ela anota, ela vai ali registrar todo o processo dessa caixa, confirmando a esterilização desse material para que não venha ter nenhum risco de infecção nos pacientes que vão ser submetidos ao procedimento. Ok? Existem outras coisas que a gente pode falar em um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, que são exatamente isso, os indicadores de passagem, a importância dos indicadores de passagem, tá? Eu vou gravar um vídeo desse e a gente vai soltar também aí para vocês, beleza? Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído, que eu tenha te ajudado, que eu tenha somado. Se eu fiz isso, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo para que a gente faça esse vídeo atingir mais pessoas. E não deixe de se inscrever aqui no canal e de nos seguir nas nossas páginas no Instagram, no Facebook. Segue a gente lá, que a gente está aí para poder somar e contribuir, porque a nossa missão é fazer com que você seja mais, que você seja melhor e que você seja maior sempre. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Prontinho. Bem, é isso. Assim a gente encerra a nossa apostila, o nosso terceiro encontro. Perfeito, então. Excelente noite para vocês. Muito obrigada e boa noite, boa sorte para vocês.